vamos conversar um pouquinho com os homens que estão nos assistindo, com as esposas. Afinal de contas, o assunto da questão de impotência sexual, de dificuldades masculinas nesta área, interessa para o casal, né, doutor Márcio? Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Sem dúvida. Eu acho que o tratamento sempre nós temos que pensar, né? Ou qualquer dúvida que tem que ser, é para o casal, né? Não tem dúvida. Quando sofre um sem o bel prazer à noite, os dois sofrerão, né? Sem dúvida. E eu já quero começar assim perguntando, é verdade que chegam homens lá que pedem hormônio para tratar problemas de ereção? E eu queria até que você explicasse, isso resolve apenas tomar o hormônio ou repor o hormônio? Perfeito. Essa é uma questão que a gente vê frequentemente o paciente que chega até nós, Cristina, no consultório, e tem a impressão, né, chega para nós e fala, doutor, olha, eu não estou bem da ereção, minha ereção já não está mais firme, eu acredito que seja hormônio, doutor, eu ouvi falar aí, meu vizinho falou, os outros falaram, tudo certo. repor está tudo bem. Eu falo, olha, não é bem assim, o hormônio, ele é responsável, vamos dizer assim, mais pela vontade, mais pelo desejo, certo? Você pode tomar quilos de hormônio que ele não vai fazer você ter uma ereção melhor. Porque então, uma coisa outro não tá ligada mecanismo. à outra? O hormônio ele pode até melhorar a tua ereção de forma indireta, porque o hormônio baixo deixa a pessoa mais para baixo, vamos dizer assim, menos desejo, menos ímpeto sexual. Então você dá o hormônio, ele pode melhorar esse ímpeto sexual e daí melhorar até a sua ereção. Mas ele não, fisiologicamente falando, né, mecanicamente, ele não consegue fazer o pênis funcionar melhor. O cara vai ficar doido, porque imagina, se ele toma hormônio, melhora a vontade. Aquela coisa. E aí aquela coisa que não funciona, ele entra em parafuso. Não é dramático daí que fica? Imagino que sim. Imagina, dramático. Daí ele não consegue, fica com aquela vontade e não melhora a condição do pênis dele, né? De ter uma ereção suficiente para ter uma relação boa, né? Já que a gente está falando de hormônio, doutor Márcio, o GH é o hormônio do crescimento, certo? As pessoas têm usado ou buscado isso para retardar o envelhecimento de alguma maneira? Veja bem, Cristina, a gente tem que deixar bem claro isso. Não existe nenhum trabalho na literatura, com bom projeto, robusto, que ateste, que confirme que o GH vai ter alguma influência no envelhecimento, esses que são chamados anti-aging, anti-envelhecimento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muita gente tem usado isso, Cristina. Nós sabemos hoje, está provado isso, que usando nessas condições, ele aumenta a chance de doença cardiovascular, aumentando a pressão. Ele aumenta a chance da pessoa desenvolver diabetes, ele aumenta a chance da próstata aumentar, ele pode desequilibrar alguns hormônios, até o hormônio masculino, como nós estamos falando, e até câncer. Quer dizer, a pessoa pode até não envelhecer tão rapidamente, porque não vai dar tempo, ela vai morrer antes disso. Exato. Veja bem, Cristina, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe ao médico fazer isso. O uso do GH. O uso do GH nesse caso. Então, veja bem, o médico que está está receitando isso, ele está infringindo uma resolução do Conselho Federal de Medicina e se isso houver uma denúncia, se chegar ao conhecimento do CRM, essa pessoa vai se abrir um processo ético, entendeu? Então, porque é uma coisa muito séria, muito né? séria. GH para combater o envelhecimento existem as causas, você trabalha o GH, é um hormônio para quem tem problemas de crescimento e tudo, exatamente, mas não para usar para qualquer pessoa, uma pessoa comum, eu não quero envelhecer, então você vai tomar o GH. Cuidado, não faça isso, não existe trabalho, o médico não pode receitar isso. Muito bem. E hoje, a medicina diz o que sobre um outro problema que acomete o órgão sexual masculino, que é aquele problema de entortar o pênis? O que se sabe sobre isso? Como é feito o tratamento? Ainda é uma incógnita para nós. Nós não sabemos de acordo por de onde ela vem, mas nós sabemos que ele forma uma fibrose no pênis. O que é fibrose? É um tecido morto, um tecido inerte. Então isso faz com que o pênis encurve. E esse tecido morto ele não funciona mais. Isso pode ter certas consequências, como levar a pessoa à impotência ou uma curvatura no pênis extensa que dificulta a penetração ou até, Cristina, machuca a parceira. Então tem que tomar muito cuidado, não pode ser levado de forma simples, assim, quem tem essa curvatura, vamos tomar vitamina E, como existe aí uma tendência em alguns casos. Vou usar isso aí, alguma linha. Tem conversa fiada, mas não é isso aí, tem que se saber exatamente, porque é muito comum em pessoas diabéticas que causam alterações na circulação do pênis, e quem faz cirurgia de próstata, cirurgia para câncer, evolui com essa doença. Por quê? Porque existe o que nós sabemos, como você perguntou, é que possivelmente existe uma falta de sangue aí, está havendo oxigenação
oxigenação está privada, está havendo uma falta de oxigenação do pênis, nós temos que trabalhar nesse sentido. Ele pode só entortar e não necrosar? Ou 90% dessas curvaturas tem um calo, tem essa, tipo, ele palpa, ele sente um endurecimento, uma naquela área região dura da curva. da região da curva ou na parte, geralmente na parte de cima, né? Nós chamamos parte dorsal do pênis, mas também existe embaixo, né? Bom, tem um outro assunto que é bastante perguntado, inclusive, e as pessoas têm muita dúvida, até porque não é comum, né? A prótese mamária, prótese de bumbum, a gente já falou muito, a imprensa já alardeou bastante. Agora, a prótese peniana é um assunto meio velado ainda, né? Homem que coloca não quer nunca falar, ao contrário das mulheres, a gente quer mostrar, né? Até onde pode, mas as mulheres falam. A prótese peniana ela é mais contida, tanto para se falar, em que casos ela é indicada de fato, ela tem a função de aumentar esse pênis como a prótese mamária, e assim, se ela tem que ser retirada ou não, trocada... Quero saber tudo. Veja bem, é muito importante a gente dizer que a indicação para prótese, ela se indica quando você tentou vários tratamentos, a pessoa não funcionou com esses tratamentos ou não se adaptou. Doutor, olha, eu usei comprimidos, não funcionou. Injeção no pênis eu não quero aplicar, porque existe tratamento como esse. Ou não funcionou também. Então você indica a prótese, né? E a prótese, ela é muito bem aceita. Às vezes existe esse preconceito, e eu até digo que às vezes o preconceito pode estar com o casal. Até a mulher às vezes dificulta isso. Eu costumo dizer algumas aulas que a gente apresenta, que justamente a gente tem que convencer a mulher a isso, porque a mulher às vezes ela acha isso muito estranho, muito estranho essa situação, certo? Então, e não é bem assim, porque a mulher aceita, por exemplo, colocar uma prótese de bumbum, uma prótese de seio, mas o homem que quer melhorar seu desempenho, por que existe esse preconceito? É comum a gente indicar no homem isso, olha, o senhor tem que fazer, porque nós já tentamos de tudo, certo? Ele fala, doutor, eu vou esperar um pouquinho, sabe? E não é nem por custo, como a gente pensa, mas eu quero pensar sobre isso. Eu falo, mas a gente pensa, a gente nunca vai forçar o paciente, mas a gente pensa o seguinte, esperar o quê? Esperar ficar mais velho? Esperar um dia perder o desejo? Esperar um dia envelhecer mais? Você tem que usar... Aí vai usar pouco. Exato, você tem que usar no momento que você está precisando. Se você buscou as alternativas, não funcionou, a prótese vai ser explicado, o médico vai colocar a situação, como é que funciona, como é que os tipos de prótese que tem, certo? A prótese, ela é uma solução definitiva, ele pode ter relação a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, existem vários tipos, então é importante que a pessoa tenha essa consciência, né? Que procure saber se informar mais sobre isso. Sabe que uma dúvida muito comum entre os homens também é como se coloca essa prótese, né? Tem que abrir o pênis todo de fora a fora, Cristina, vai ficar aparentemente, as pessoas vão já saber só de olhar. Que interessante isso. A incisão que se faz é na parte de baixo, próximo do saco, peço do escroto, né, de então 3 centímetros. Ninguém nem 3 centímetros, ninguém vê cicatriz. 3 centímetros você coloca uma prótese, uma cirurgia rápida e que em 30 dias ele está tendo relação já. Então, ela não fica aparentemente assim palpável, ela perceptível? É muito pouco provável, Cristina. Ele consegue ter sua vida normal, certo? É lógico, ele não vai usar. Às vezes existem tipos de prótese, dependendo do tamanho do pênis. Você falou, como é que vai crescer o tamanho? Não vai ser o tamanho do pênis que ele está em ereção. É como um sapato, não adianta eu colocar um 42 para quem calça 40. É que peito da gente a gente bota o maior, né, exatamente, doutor? No pênis não. Você tem que saber, você tem que medir o tamanho do pênis por dentro, lá por dentro, todo. Existe um medidor que a gente faz isso e coloca a prótese adequada, com uma grossura específica, o tamanho dela normal e tem uma satisfação ampla, né? Vamos dizer assim, é um dos tratamentos que mais dá satisfação ao casal, porque ele já tentou de tudo, né? E o test drive depois, quantos dias após a cirurgia com a prótese peniana? E a gente recomenda sempre 30 dias, mas 30 dias, mas tem uns apressadinhos que às vezes tenta, doutor, eu não aguentei, já utilizei, porque faz tempo que ele não consegue ter, quando ele vê que está tudo na mão, ele procura fazer mais cedo. Tá bonito o bichão, tá animado, aí já quer usar, né? E quando a depressão pega o camarada, o que, afinal de contas, ela vai interferir de que forma na vida sexual dele? Aí a gente entra num outro círculo, né? A depressão, por exemplo. As duas coisas, Cristina. A depressão, tanto do ponto de vista da pessoa que tem depressão já, que ele não chega já com depressão,
ele já não está com aquela vontade mais, ali ele está usando remédios. Então, a depressão é uma das causas de impotência também. Mas o contrário é verdadeiro, Cristina. Muitas pessoas não têm depressão, mas quando se vê enrascada em problemas sexuais em casa, começa a não desenvolver mais uma ereção boa, começa a ficar preocupado, ansioso com isso, ele começa a ficar depressivo. Ele foge do relacionamento. Que o homem é visual, né? Eu acho que o olhar dele depressivo é um olhar de tristeza, eu imagino. Então ele não vê graça em nada, consequentemente não vai ter. Ele vê aquele fracasso que acontece. Puxa, eu não consigo mais satisfazer minha esposa, eu não estou conseguindo mais, como é que vai ser minha vida agora? Então isso cria um ambiente assim propício para ele desenvolver uma tristeza, uma depressão, né? E isso tem impacto, com certeza. Já é possível, por exemplo, mensurar ou saber o que se passa, por exemplo, na cabeça de um homem quando ele falha no momento da relação, doutor? Não? É o que acontece Os que nós relatos. estamos falando, né? Veja bem, a partir do momento que ele tem uma falha, Cristina, veja bem, é o ser humano. Eu falo que animal não tem isso, ele tem cabeça pensante, né? A partir do momento que ele falha, ele fica, puxa vida, eu não consegui fazer isso, eu não consegui com a minha esposa. Existe vamos dizer assim, um derrame de sensações ruins, né? Que vai repercutir muito depois. Por exemplo, na próxima relação, a repercussão maior é se ele somatizar isso. Ele já vai para a próxima relação que ele tentar, ficando com aquele terrível medo de falhar. Doutor, eu nem chego perto da minha esposa porque eu acho que eu não vou conseguir mais. Então isso, ele não pode deixar chegar a esse ponto. Você acha que essa situação econômica, essa estagnação de emprego, de ganhos no Brasil, tem interferido na vida sexual dos homens? Muito, o que você observou? Muito, e principalmente em jovens. A gente Jovens? nota jovens com problemas de ereção, justamente que tem uma responsabilidade maior, tá começando a família, vê as dificuldades que nós temos, então o consultório fica cheio justamente de pessoas que têm dúvidas em relação. É muita pressão, né, doutor? É muita pressão, Cristina. Então hoje a gente vê pessoas que a gente não via há 5 anos atrás no consultório, mais jovens, né, assim que tem uma responsabilidade maior, cheio de problemas. Muitas vezes esses problemas, a grande maioria, são problemas emocionais, né, mas que tem uma repercussão física, ou seja, ele não funciona mais o pênis, ele trava. Então, às vezes, você tem que fazer um tratamento para fazer com que a ereção funcione, porque a cabeça dele está toda alterada, né? Não tem jeito, o emocional é ligado à parte física. Exato. E vai funcionar de acordo com como estiver a sua cabeça, né? A gente gosta de bater esse papo sempre aqui, até porque eu acho que esclarece para muita gente as questões, né, de problemas individuais, e cada um tem um tipo de problema. Mas o fato é, quando você não trata um problema, ele vai aumentando e fazendo outros problemas aparecerem, né? São as complicações emocionais, vai aumentando, é um efeito cascata, né? E a gente não quer esse efeito cascata na tua vida, por isso a gente conversa com ele, Márcio de Carvalho sempre, nosso médico urologista, não é? Porque a vida sexual masculina interessa a gente aqui sim. Aliás, que seja de prazer, né? Sempre. Sem dúvida, Cristina. Obrigada mais uma vez, doutor. Márcio de Carvalho, 13h50.